Em um colégio aparentemente normal no coração de uma cidade tranquila, existe um garoto que se destaca, mas não por ser popular, inteligente ou atlético. O nome dele é Tsuyoshi Yano e sua fama vem de algo totalmente diferente. O azar, todo santo dia, ele aparece na escola com um novo machucado, um curativo ou uma história absurda sobre como tropeçou em nada, caiu de uma escada ou foi atingido por um objeto que simplesmente apareceu do nada. Enquanto os colegas já se acostumaram com essa rotina de desastres, Kyoko Yoshida, a representante da turma, não consegue ignorar a situação. Diferente dos outros que acham engraçado da má sorte do Yano, ela realmente se preocupa, sempre observa, tenta ajudá-lo e acaba se envolvendo cada vez mais nas situações estranhas que cercam o garoto. É a partir dessa dinâmica que nasce a essência de Yano-ku no Futsu no Hibi, uma comédia romântica que brinca com o contraste entre o comum e o extraordinário. O título sugere os dias comuns de Yano-kun, mas nada da vida dele é realmente comum. Entre tropeços, acidentes e uma dose absurda de coincidências, o cotidiano de Yano se transforma em um espetáculo de humor e ternura. A relação entre Yano e Yoshida começa como algo puramente de cuidado. Ela quer descobrir o motivo de tanto azar e talvez ajudá-lo a levar uma vida mais tranquila. Mas aos poucos o sentimento muda e Yoshida começa a perceber que, por trás das atrapalhadas e machucados, há um garoto gentil, esforçado e que, mesmo com todos os infortúnios, nunca reclama da vida. Essa simplicidade acaba tocando o coração dela de uma forma inesperada. O anime mistura cenas de cotidiano leve com situações exageradas de comédia, explorando os pequenos momentos de convivência e as reações sinceras dos personagens. Cada episódio apresenta um azar do dia de Yano, uma sequência de acontecimentos que sempre terminam com Yoshida aparecendo para socorrê-lo, o que acaba criando um vínculo genuíno entre os dois. Mas por trás da comédia romântica existe uma camada emocional que dá profundidade à história. O porquê desse azar? Seria apenas uma coincidência ou algo maior? Algo que Yano esconde até de si mesmo. A série vai deixando pequenas pistas, misturando humor e mistério de forma sutil, o que torna cada episódio mais envolvente. No fim, Yano-kun no Futsu no Hibi é uma carta de amor ao cotidiano, um lembrete que mesmo nas vidas mais simples ou nas mais azaradas, podem existir histórias bonitas, laços fortes e sentimentos que florescem nas situações mais improváveis. Com o passar dos episódios, o que parecia apenas uma sequência de atrapalhadas começa a ganhar profundidade. Yano-kun, um garoto conhecido por atrair acidentes como um imã, começa a mostrar um lado mais humano, mais vulnerável. Yoshida, que antes ouvia apenas como alguém que precisava de ajuda, passa a enxergar algo diferente nele, uma força silenciosa. Mesmo depois de cair e se machucar ou ser o centro das piadas da turma, Yano nunca perde o sorriso. Ele agradece, se levanta e continua seu dia como se nada tivesse acontecido. É essa tranquilidade, esse jeito de aceitar a vida como que ela vem, que faz Yoshida se apaixonar aos poucos, sem perceber. Enquanto isso, o anime começa a explorar com mais carinho o passado dos dois. Flashbacks sutis mostram que eles já se conheciam antes em um momento da infância que Yoshida havia esquecido. Naquele tempo todo, Yano já era o mesmo garoto desastrado, mas também o mesmo que sempre se colocava em perigo para proteger os outros. É nesse ponto que a história começa a mostrar que talvez o azar dele não seja apenas coincidência. Entre as idas e vindas da vida escolar, os dois acabam se aproximando cada vez mais e Yoshida começa a acompanhar Yano fora da escola, tentando entender o motivo de tantos incidentes estranhos. E é aí que surgem cenas engraçadas e carinhosas, jantares desastrosos, encontros interrompidos por imprevistos e situações tão absurdas que só o azar do Yano poderia proporcionar. Mas mesmo nessas confusões, os momentos entre os dois são cheios de seriedade e emoção. Conforme a relação avança, Yoshida percebe que cuidar do Yano se tornou mais do que uma obrigação, é um desejo. Ela não quer apenas protegê-lo, mas está ao lado dele, mesmo que isso signifique enfrentar o caos que segue. Yano, por outro lado, começa a mudar também. Pela primeira vez, ele passa a querer quebrar esse ciclo de infortúnios, não por si mesmo, mas por ela. E é aqui que a história toma um tom mais dramático. Um acontecimento esperado coloca a vida de Yano em risco real, revelando que o azar que o persegue tem origem misteriosa. Há uma maldição antiga envolvida.
algo que o conecta com o destino dele e a uma tragédia familiar do passado, um segredo que ele sempre soube, mas preferia esconder. Yoshida descobre isso por acaso e o sentimento de culpa de Yano vem à tona. Ele acredita que se afastar dela é o único jeito de protegê-la. É o típico ponto de virada onde a comédia leve ganha peso emocional, e o espectador percebe que a história vai além do riso, ela fala sobre aceitação, amor e destino. Mas Yoshida não é o tipo de garota que desiste fácil. Determinada, ela promete encontrar uma forma de quebrar a maldição, custe o que custar. E é nesse ponto a história muda de tom. O azar que antes era motivo de riso agora se torna um elo que une os dois, algo que precisa ser enfrentado juntos. O segundo módulo de Yano no Futsu no Habi é onde a trama amadurece. O relacionamento deixa de ser apenas divertido e se torna profundo, emocional e cheio de significado. O público começa a torcer, rir e chorar junto com o casal, sentindo que o azar de Yano pode, na verdade, ter sido destino o tempo todo. E agora chegamos ao ponto mais intenso da história. Depois de descobrir a maldição que persegue Yano, Yoshida não consegue mais olhar para ele do mesmo jeito. Mas em vez de se afastar, ela se aproxima ainda mais, decidida a enfrentar o destino ao lado dele. Yano tenta resistir, tem medo de vê-la se machucar por sua causa, mas Yoshida é teimosa e essa teimosia que dá força à reta final do anime. O enredo começa a conectar todas as peças deixadas ao longo dos episódios, os acidentes estranhos, as coincidências improváveis e até pequenos símbolos que apareciam em cenas comuns. Tudo ganha sentido quando Yoshida descobre em antigos registros que a maldição de Yano vem de gerações atrás. Ela foi lançada por alguém que amava profundamente e perdeu, um ciclo de azar nascido no luto e da dor. Yano é o último dessa linhagem e para quebrar a maldição ele precisa enfrentar o próprio medo de perder alguém de novo. Há uma sequência emocionante onde ele decide se sacrificar para encerrar o ciclo, planejando desaparecer para sempre, acreditando que só assim Yoshida ficará segura. Mas quando ele a descobre, o confronto final acontece sob uma chuva forte no mesmo lugar onde eles se conheceram pela primeira vez. Yoshida grita com ele, chora e pela primeira vez o azar parece parar. Nenhum desastre, nenhum tropeço, nenhum trovão repetindo, apenas os dois, e a verdade nua e crua. Yano nunca foi azarado, ele apenas carregava o peso do amor dos outros. A maldição era a soma de todas as pessoas que ele havia salvado, todas as vezes que ele colocou a felicidade dos outros antes da sua, e é nesse momento que o anime entrega seu clímax emocional. Com um abraço, Yoshida diz a ele que não precisa mais fugir, que mesmo que o azar volte 1000 vezes, ela vai puxar ao lado dele, todas as 1000. A cena é simples, mas devastadora. As cores desbotadas que acompanham boa parte do anime e se tornam vivas e o céu anti-cinza finalmente se abre. Yano sorri, e dessa vez o sorriso não vem de resignação, mas de alívio. No episódio final, o cotidiano volta e Yano ainda tropeça, ainda causa pequeno desastre, mas agora tudo parece mais leve. Yoshida está sempre por perto com aquele sorriso meio irritada, meio apaixonada. A maldição não foi exatamente quebrada, ela apenas se transformou. De algo que impedia de viver para algo que o lembrava de que não está mais sozinho. O anime encerra com a sua última cena simbólica, Yano e Yoshida caminhando para a escola lado a lado. Um gato preto cruza o caminho deles, sinal de azar, mas em vez de desviar, Yano dá risada, e Yoshida apenas suspira e segue. A tela escurece e aparece a frase final: se o azar é o preço por te conhecer, então que o destino nunca mais acerte na sorte. E assim termina Yano no Futsu no Hibi, uma história que começa como comédia e termina com o lembrete de que às vezes o azar é só o disfarce que o destino usa para aproximar duas pessoas que nasceram para se encontrar.